Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 29 de julho de 2022, uma sexta-feira, e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar rapidamente a situação do Bitcoin, do mercado de criptomoedas e também falar sobre o que aconteceu com o dólar hoje. Bem pessoal, nos últimos dias aí eu não fiz vídeos, tá? Eu estava viajando, até levei meu computador para tentar gravar vídeos, mas infelizmente a tomada do lugar que eu estava não funcionava, a tomada do meu notebook, e infelizmente eu acabei não conseguindo gravar também por questões de tempo aí, tá? Eu estava resolvendo algumas questões e não dava para estar a todo momento ali atualizando. Mas eu fui atualizando pelo canal do Telegram, pela área de comunidades aqui do canal, tá? Então fiquem ligados no canal do Telegram, o link vai estar embaixo na descrição. Bem, então vamos falar aí da situação do Bitcoin, que está subindo essa semana e muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Por que o Bitcoin está subindo se o Fed subiu a taxa de juros, que teoricamente derrubaria ele? Por que o Bitcoin está subindo se os Estados Unidos estão em recessão, né, oficialmente, a partir de hoje, quando veio aí um segundo trimestre de PIB negativo? Bem, começando aí o que aconteceu essa semana, tá pessoal? A gente teve aí o Fed subindo a taxa de juros, né? E muita gente não está entendendo por que subiu. E como eu disse para vocês, pessoal, o mercado naquela queda de julho, eu vinha sempre frisando isso nos vídeos, tá? O mercado naquela queda de junho, que ocorreu no mês de junho, que o Bitcoin estava na região dos 30 mil dólares, foi para baixo dos 20 mil, ele já precificou isso, tá? Ele já precificou recessão, que começou a ser falada, precificou o Fed aumentando em 0,75 de novo, tá? O que o mercado talvez não esperasse e pudesse reagir mal é se o Fed tentasse surpreender e dar 1% de aumento na taxa de juros, mas ele não fez isso, ele não quer fazer isso, ele não quer causar esse tipo de situação no mercado, tá? Onde ele aumenta ali mais do que o mercado está precificando. E basicamente a gente teve isso, a subida de juros foi dentro do esperado, e como eu disse para vocês, quando o mercado, eu sempre falo isso pessoal, quando o mercado está caindo há muito tempo, tá? A gente está desde novembro, o Bitcoin só cai, tá? Quando ele não cai, lateraliza um pouco, mas ele sempre está caindo. O que acontece, pessoal? Todo mundo que tinha para vender já vendeu, tá? Ou pelo menos a maior parte das pessoas que estavam dispostas a vender, que tinham medo, que vendem no pânico, venderam. E começa a chegar um momento em que não tem mais ninguém para vender. Tá? O mercado ele chega um momento onde a maior parte das pessoas não estão mais expostas. A própria Tesla, pessoal, que havia comprado o Bitcoin a 33, em torno de 33, 39 mil dólares, não me lembro exatamente o valor, eles compraram lá em 2021, eles venderam agora na região dos 21 mil, com um prejuízo ali de aproximadamente 100 bilhões de dólares, né? Um pouco mais de 100 bilhões. Então assim, pessoal, todo mundo que tinha para vender, todo mundo que estava querendo lucro rápido, que não acredita de fato no Bitcoin ou tinha outras coisas para fazer com esse dinheiro, acabou vendendo, tá? Basicamente isso. E chega um momento que não tem mais gente para vender, tá? Assim, a Tesla mesmo, ela vendeu nessa região aqui dos 24, 23 mil dólares por aí, tá? Não lembro exatamente o preço. Mas enfim, pessoal, chega um momento que não tem mais gente para vender. Todo mundo que tinha para vender já vendeu. E o mercado, para continuar a tendência de baixa, ele precisa subir um pouco para pegar aquelas pessoas imediatistas que veem o mercado subindo e falam: nossa, não posso deixar de perder essa oportunidade, vou comprar aqui. E aí essas pessoas compram e dão liquidez para o mercado continuar a tendência de baixa. Tá? Porque não tem como o mercado ficar só caindo, pessoal. É praticamente impossível. Tá? Tem que ter sempre gente para vender. E se todo mundo que estava disposto a vender já vendeu, não tem quem vender para jogar o mercado para baixo. Basicamente isso que a gente está tendo agora. Tá? A mesma coisa naquela queda que o Bitcoin fez de novembro até janeiro. Chegou um momento ali que não tinha mais pessoas. Tá? Ele fez umas subidas ali, foi na região dos 48 para pegar os desavisados. Eu lembro que as pessoas ficavam eufóricas, começavam a comprar e o mercado aproveitou a liquidez dessas pessoas para voltar para a tendência de baixa. Tá? Então, basicamente é isso. A gente chegou num momento, pelo menos na minha visão, onde tudo de notícia ruim já está no preço, tá? E notícia ruim, pessoal, foi o que não faltou esse ano. Desde o início do ano a gente já sabia que o Fed ia ter que lidar com um problema de inflação muito elevada nos Estados Unidos, algo inédito. A gente sabia que também, além da inflação, tinha inflação na Europa e outros lugares do mundo. Aí vem essa guerra que começou lá na Rússia e Ucrânia, né? Mais notícia ruim. Aí depois vem a China, com casos de Covid, lockdown, mais notícia ruim para o mercado. Aí vem a Europa agora com problemas energéticos. Aí agora vem a notícia da possibilidade de recessão. Enfim, só notícias ruins chegando até o mês de junho. Qual que foi o resultado? O mercado precificou recessão, precificou tudo de ruim. Tá? E muita gente acha que o mercado ele vai esperar a recessão chegar para cair. Muita gente acha, por exemplo, que
ah, meu Deus, o Fed subiu os juros, o PIB dos Estados Unidos veio negativo, o mercado vai cair por causa disso. Não, o mercado ele antecipa as coisas, pessoal. Ele já caiu lá em junho, quando ele achou que isso ia acontecer, que ele achou que o Fed ia dar 0,75 em julho, que ele achou que haveria uma recessão, tá? Então, vamos dizer assim, o mercado já antecipou, o mercado ele sempre está antecipando tudo, ele está precificando com antecedência, é basicamente isso que aconteceu, como de costume, tá? Tainan, vamos falar do gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo? Vamos falar. Bem, pessoal, graficamente eu não consigo ver nenhum padrão muito claro aqui, tá? Mas uma coisa que eu consigo ver que é, inclusive, animadora. O Bitcoin parece estar formando um pivô secundário de alta, tá? O Bitcoin formou um pivô de alta ali, né? Dá para dizer que ele formou um pivô de alta no início do mês de julho, tá? Quando ele rompeu a máxima do dia 8 de julho, que foi ali na região dos 22.500, ele rompeu nessa máxima, foi lá, formou um pivô de alta. Quando formou esse pivô de alta, ele parece ter iniciado um outro pivô de alta. O que falta acontecer para o Bitcoin concluir esse novo pivô de alta que está se formando? Ele precisa romper a máxima do dia 20 de julho, que é em aproximadamente 24.300. Tá? Estou arredondando. Então, se o Bitcoin conseguir passar dos 24.300, ele vai estar formando um pivô de alta, que dá até mesmo para projetar, tá? Dá para fazer uma projeção de alta desse pivô de alta para cima, que se for rompido, se passar ali acima dos 24, conseguir romper de fato esse pivô, o alvo seria ali na região dos 28.600, tá? Esse seria o alvo. Tainan, é possível? Será que o Bitcoin volta? Pelo menos é o que o gráfico está dizendo, se ele conseguir romper os 24.300. Ah, Tainan, então você está dizendo que vai. Não, estou dizendo que ele vai se ele conseguir romper. Se não conseguir, não vai. Tá? Essa é a situação do Bitcoin agora. Por enquanto, a gente aguarda aí para ver se ele vai ter forças para romper esse pivô, tá? Tudo vai depender, no fim das contas, das bolsas americanas, né? Que o que puxou o Bitcoin para cima nos últimos dias, na verdade, foram as bolsas americanas. Se elas estivessem caindo, provavelmente ele não estaria muito bem, talvez estivessem até caindo, seria até o mais provável, tá? Então, para o Bitcoin, pessoal, graficamente é basicamente isso. Tainan, e aquela operação que você iniciou no sábado, dia 23 de julho, me desculpe, né? O que aconteceu? Bem, pessoal, como muitos de vocês aqui acompanharam, lá no dia 23 de julho eu postei uma análise aqui no canal, tá aí o vídeo, e nessa análise eu disse, gente, o Bitcoin está formando um topo duplo, tá? Topo duplo padrão de reversão de tendência aqui no gráfico de 1 hora, tempo gráfico pequeno, né? E, pessoal, quando o Bitcoin rompeu ali, essa região dos 22.500, o que eu fiz? Comecei a montar uma posição vendida, tá? Deixei uma entrada aqui, outra lá em cima, perto do topo, tá? Na região do topo aqui, 24.300. E deixei meu stop em 26 e meu alvo 1 ficou lá em 22 mil dólares, pessoal. Quando o Bitcoin começou a cair aqui, depois de pegar minha entrada em 22.500, ele pegou meu alvo 1, não subiu, pegou meu alvo 2 que estava lá em 21 mil dólares, tá? Quando ele pegou meu alvo 1, pessoal, meu stop que estava aqui em cima em 26, eu já reposicionei para o preço em que eu havia aberto a posição, cancelei aquela outra ordem lá em 24.300 para não correr o risco aí de caso o mercado subisse de novo, está uma ordem aberta lá e ela ser preenchida. Então, a partir daí, eu não corria mais risco de perder na operação. Isso se chama gerenciamento de risco, tá? Ah, Tainan, não era arriscado fazer um short ou fazer um long em tal momento? Pessoal, risco na operação, quem controla é você. É você que decide com quanto você vai entrar numa operação. É você que decide como você vai colocar o stop, onde vai colocar, se você vai mover o stop. Tudo isso é você que decide, então é você que controla o risco. Tá? Não é o mercado. Quem compra sem stop, quem sai operando alavancado aí sem stop e com muita alavancagem, está deixando, realmente corre risco o tempo todo, porque a probabilidade de errar sempre existe, tá? E, pessoal, o alvo desse topo duplo, eu disse para vocês que ele era lá na região dos 20.500, tá? Mas o Bitcoin foi até a região ali dos 20.700, 20 mil dólares e 700, e já subiu, né? Ele não chegou exatamente no alvo, e é o que eu sempre digo, pessoal, região de suporte, você não pode trabalhar com ponto específico. E por esse motivo eu fui realizando os meus alvos, tá? Eu tinha um outro alvo, pessoal, que com uma menor probabilidade de ser atingido, né, que estava nos 19 mil dólares, tá? Eu não shortei esperando o Bitcoin cair para 15, para 16, porque, para mim, essa região dos 19 mil dólares, ela virou uma região de suporte forte, tá? A gente tinha aqui um suporte, outro suporte, ela bateu 3 vezes nessa região e nas 3 vezes em que bateu, o Bitcoin subiu, tá? Se o Bitcoin subiu,
dá para deduzir que era uma região de suporte que tenderia a segurar. Então meu último alvo desse short estava aqui. O Bitcoin pegou meus dois alvos, não pegou meu último alvo, né? E nessa subida que deu, muita gente ficou falando: nossa, Tainan, então você foi liquidado? Não, tá? Meu stop, ele estava no preço que eu entrei, eu vendi um terço no lucro no alvo 1 em 22, mais um terço lá no lucro em 21, tá? Meu segundo alvo, e deixei para vender um terço caso batesse 19. Se não batesse 19, voltasse rápido, ia pegar meu stop, que agora estava em 22.500, tá no preço em que eu entrei, então não tinha como eu perder mais da minha operação, pessoal. Então assim, o meu lucro estava garantido e basicamente foi isso, essa subida aí. Eu não operei comprado, até porque eu estava viajando, então não tinha como eu ficar acompanhando o mercado com frequência para operar, tá? Mas geralmente dá uns short squeezes legais aí em dias de reunião do Fed. E a única posição que eu tenho agora, pessoal, a posição de trade foi fechada, né? Porque o mercado subiu, né, com essa posição vendida. Eu tenho uma posição aí meio que de hold position, que eu comecei a me expor na região ali entre 22.500 e 18 mil dólares. Espalhei ordens entre 22.500 e 18 mil dólares. O Bitcoin pegou todas, tá? Então eu comecei a me expor no mercado spot, visando aí talvez algum movimento, talvez esse ponto ser um fundo local, enfim, não sei, tá? Mas acredito que essa região entre 22.500 e 18 mil dólares era uma região legal aí para começar a se expor para quem não estava exposto, como era o meu caso. Eu não tinha bitcoins em hold, então achei que seria uma região legal aí para começar a montar posições. E basicamente era isso, pessoal. Agora eu sigo aí comprado no spot, sem posições de trade, e se eu ver uma oportunidade, vocês sabem que eu compartilho aqui com vocês, beleza? Bem, pessoal, a gente tem que falar também do dólar. Não podemos esquecer do nosso queridinho dólar contra o real, né? O que aconteceu, pessoal? Eu vinha falando para vocês. Eu sempre falo, tá? Eu não gosto muito de análise gráfica em dólar, pessoal. Eu acho que não funciona em dólar contra o real, porque você tem duas variáveis: o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro envolvidos nisso aí, tá? Assim, até outras questões mundiais também, que às vezes nem envolvem nem o Brasil nem os Estados Unidos, impactam a cotação do dólar aqui no Brasil. Então é difícil de mensurar isso daqui, tá? Mas o que aconteceu, pessoal? Eu tava dizendo, dólar tá formando um fundo duplo, padrão de reversão de tendência, com alvo lá no 5,70, tá? Bateu? Não, tá? Não bateu. E assim, pessoal, ele chegou a bater os 5,50 e depois disso ele despencou aí depois da reunião do Fed. E assim como eu não gosto muito de analisar o gráfico, tá? Mas ele parece estar retestando essa região dos 5,20, que era uma região de resistência, então agora ela virou uma região de suporte, tá? Se perder ela para baixo, ele pode ali no 5 facilmente, tá? Então essa é a minha visão. E o mais provável aqui, o que mais parece, tá? Embora eu não goste de gráfico, dá a entender que isso aqui é um pullback, tá? Um movimento em que ele retesta para depois continuar a tendência. Não estou dizendo que é, mas parece, tá? A gente só confirma o pullback depois que ele rompe o topo, né? A cabeça desse pivô de alta ali que ele forma no pullback, que no caso aqui seria em 5,51, tá? Então é muito tempo para esperar para confirmar. A análise gráfica nesse caso ela se torna praticamente inviável para operar, tá? Mas olhando aí para fundamentos da moeda brasileira e da moeda americana, o que está acontecendo, pessoal? O Banco Central dos Estados Unidos está subindo juros agora de uma forma mais intensa do que o Banco Central brasileiro, tá? O Banco Central brasileiro já está com a taxa de juros muito alta, ele já não tem para onde subir a taxa de juros. Não estou dizendo que não pode, mas ele já chegou no limite, vamos dizer assim, que se ele subir muito, começa a chegar num ponto em que a dívida pública brasileira começa a crescer rápido, contrai a atividade econômica muito, tá? Ele causa uma recessão na economia, então assim, não tem por que ele fazer isso agora, tá? Então, o Banco Central dos Estados Unidos está subindo mais rápido, isso tende a atrair mais capital, mais dinheiro do mundo para o dólar, tirar dinheiro principalmente de países emergentes, como é o caso do Brasil. Então eu vejo que o real pode sofrer muito ainda esse ano frente ao dólar, tá? O dólar está com tendência, pelo menos os fundamentos estão a favor do dólar, para o dólar ficar mais forte, o dólar subir no Brasil e o dólar ficar mais caro para nós brasileiros, tá? Então, eu não duvido aí que ele vá em 5,70 esse ano por questões de fundamentos. E além das questões externas, as questões aí macroeconômicas do mundo, a gente tem as questões internas, né? A gente tem que lembrar que no final desse ano, em breve, a gente vai ter eleição no Brasil. E essas eleições costumam gerar muita volatilidade, principalmente no contexto em que a gente está, geram incertezas, tá? Então, assim, eu não vejo o dólar, eu não consigo ver o dólar, pelo menos agora nesse final de ano, se sustentando ali no patamar de 4,50, R$4, tá? Eu vejo ele muito mais acima dos 5 aqui e talvez beliscando 5,70 ali no momento
de medo, num momento de pavor, que não é impossível da gente ver de novo nos mercados. E a gente vê que essa região dos 5,70 é uma região que já foi resistência por várias vezes, né? Então, é uma região ali que tende a segurar os preços. As últimas vezes em que o Bitcoin bateu ali na região dos 5,70, desculpa, o dólar bateu, o dólar contra o real bateu, ele sempre caiu, tá? Então, é a região ali que daria para dizer que até onde ele iria, tá? Apostar acima dos 5,70 começa a ficar arriscado, beleza? Bem, pessoal, agradeço a vocês aí pela paciência. Desculpem por eu não ter postado vídeo nos últimos dias, é que realmente eu estava muito cansado, estava na correria e também não estava em condições porque a tomada lá não se adaptava bem ao meu notebook, tá? Mas no mais, pessoal, vou atualizando vocês aí das notícias. Desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!